Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Jesus seja conosco nesse instante, para que a palavra do Evangelho possa fazer guarida nos nossos corações e para que a gente possa, aprendendo pouco a pouco, ir aprendendo, guardando e praticando o Evangelho do Mestre. Nesse mês a gente homenageia e agradece a Kardec pela doutrina espírita. Aniversário dele no dia 3, a gente relembra o codificador no estudo, na pesquisa, no trabalho que deixou para a nossa renovação espiritual. Quanta coisa boa, quanta coisa bela. E deixou com a gente a responsabilidade da aprendizagem. Aprendendo, a gente tem a obrigação de divulgar, de ensinar e de estar onde as pessoas necessitadas estão. Emmanuel diz que quem se propõe a ensinar não pode cansar. Tem que repetir muitas vezes. Às vezes, o que já é enjoativo para a gente é a necessidade do outro. Então, a aprendizagem da doutrina espírita, ela é uma constante. Vez ou outra, a gente vê uma pessoa falando, não, eu já sei tudo. Sabe não, sabe o pouco, porque quando a gente sabe mesmo, a gente pratica. A aprendizagem se reflete na prática, né? O capítulo 17 do Evangelho trata de sede perfeitos. Olha, Jesus falou tudo assim no imperativo, né? Sede perfeitos, amai, ajudai, praticai, não foi assim? Tudo no imperativo. Não gastou muito tempo para ficar explicando, contornando, não. Foi direto. E quando fala de sede perfeitos, ele lembra que nós podemos ser perfeitos, tal como nosso Pai, que é Deus. Aí a gente fica pensando, nossa, mas Deus é a perfeição, né? A bondade, a justiça. E nós outros? Não, a nossa perfeição é de outro tipo, vamos dizer assim. Não é a perfeição inteira, completa, um dia acaba. Nós estaremos sempre, sempre melhorando, melhorando, melhorando. Espíritos criados ignorantes, saímos rumo à aprendizagem. E esse capítulo, falando das características do espírito perfeito, falando do homem de bem, falando das pessoas que estão no mundo, cuidando do progresso, cuidando do mundo, a última parte é essa que a nossa irmã leu. Cuidai do corpo e do espírito. Cuidar do corpo, a gente tem, assim, a maioria da humanidade cuida. Cuida com banho, com alimentação, com remédio. A gente cuida com a ginástica, com a plástica. Tem muitas formas de cuidar. E a gente tem cuidado do corpo. Há exceção. Tem ainda aqueles povos que não tomam banho, que não cuidam da alimentação. Ainda não conseguimos cuidar de tudo isso. Nós, do mundo moderno, por exemplo, acho que falta uma educação alimentar. Nós vamos aprender a mudar de alimentação quando a doença bate a porta. Nunca a gente vai pelo caminho certinho, né? Primeiro passa por uns perrengues, vamos dizer assim, até que o nutricionista entra na história, o médico, e a gente toma outro rumo. Mas erramos muito na educação dos filhos, quanto à alimentação e à nossa própria prática. Nós também somos aqueles que, mesmo doentes, a gente come o que não pode. Diabético, assalta a geladeira, uma coisa que adianta esconder do povo, né? Tem que esconder do pâncreas. Não adianta, come escondido, o pâncreas reclama logo, logo.
Então, nós temos aí um corpo para cuidar. E esse a gente está conseguindo mais ou menos. Mas o cuidar do espírito parece que é a grande, vamos falar assim, o grande desafio nosso. Porque primeiro, quando o fulano vai ficando bem situado na vida financeira, intelectual, vamos falar assim, bem sucedido, né, na profissão, a coisa que ele deixa de lado é justamente a religião, é justamente o cuidar do espírito. E muitos falam, não, isso é piegas, eu não acredito nisso, não. Não, isso não pode ser assim. E haja descrença. Muita gente doente do espírito, com as variadas doenças que a gente vê falando por aí. Começa aí com o estresse, vai logo em seguida para uma depressão, da depressão vai, o povo fala aí do bipolar, e haja nome, né? Nós vamos encontrando os nomes. Nomes que deixam a gente assim até assustada. Nossa, onde arrumaram tanto nome? Tem coisa que parece que tem quase as mesmas características e nomes diferentes. Mas nós estamos já buscando ajuda, pelo menos no profissional. A gente busca o psicólogo, busca o psiquiatra. E, em último caso, quando nada resolve, a gente busca Deus e busca uma religião. Eu tenho visto muita gente buscando as religiões. Agora mesmo, né, nós estamos aí quase recebendo o Paulo Neto, esse médium que vem muito por essa região aqui. Você tem aí exposto? Não, aqui na sua casa não. Mas vem em Goiânia, muitos dias, muitas casas. Aqui atrás tem a programação. Vale a pena divulgar, vou te dar isso. Deixa por aí para quem quiser. Então, já tem gente buscando cura espiritual, tem gente buscando o auxílio do culto do Evangelho no lar, já tem gente buscando. Mas a gente percebe muito desalento, muita gente triste. Nesse momento que a palavra crise virou palavra da moda, mesmo quem não tem crise está esperando. E aí já começa a sofrer. Sofrer por coisas que, às vezes, nem vai chegar na porta dele. Mas ele já está em crise. Crise moral, crise espiritual. Falta de fé, falta de confiança. E aí nós lembramos, né, que de tudo que a gente já aprendeu na doutrina espírita, nós aprendemos que para chegar no corpo, nós fizemos um planejamento no plano espiritual. Tivemos lá com os nossos protetores, com os nossos anjos da guarda, e programamos a reencarnação. Essa reencarnação contou com a ajuda de muitos espíritos superiores a nós. E nós viemos, eles confiando em nós e a gente prometendo sucesso, prometendo trabalho e cumprindo tudo que a gente programou por lá. Mas como a gente nasce e esquece, a nossa memória fica, vamos falar assim, como que embaçada, né? Durante a encarnação, para a gente não ficar vivendo duas vidas, uma vida que já foi e uma vida que está. E o que acontece? A gente busca Deus na hora do aperto, né? Acho que eu já contei aqui essa história, que tinha um congresso de teologia no Paraná, lá pelos anos 85, 86, e tinha gente de tudo quanto é coisa. Tinha gente materialista, tinha padre, pastor, todo mundo que quisesse falar, né, de vida eterna, falar de Deus, que trabalhava com teologia, que trabalhava com materialismo, estava lá. E eles ficaram em alojamentos 2 a 2. Aí um senhor, lá no palco, né, numa assembleia como essa, toda vez que a palavra era dele, ele contestava Deus. E falava que Deus não existia, que era invenção das pessoas, que o que acontecia é que a gente era condicionado a pensar em Deus, etc, etc.
Mas quando dava o final da reunião, ele sumia. Ninguém via onde ele ia. Aí um dia o colega dele de quarto falou, hoje eu vou saber onde ele vai. A hora que ele terminar, eu vou atrás dele. Aí terminou e ele foi atrás. Chegou no quarto, o camarada estava lá, ajoelhando, rezando, com um terço na mão. Falou, que isso? Você disse que Deus não existe? Está lá brigando com Deus e o mundo, todo mundo falando que Deus existe e você disse que não? Ele falou, eu tenho certeza que ele não existe. Mas eu sou só um naquela assembleia inteira falando disso. Todo mundo lá está falando que Deus existe. E se vocês tiverem razão? Então, estou me precavendo. Ou seja, mesmo quem não acredita, na hora do aperto, grita, Deus me ajude. Não é assim? Então, nós temos uma busca, mesmo que inconsciente, da divindade. E quando a gente vê aqui a lição, cuidar do corpo e do espírito, eu quero focalizar o suicídio. Suicídio que cresceu muito aí na estatística atual. Muitas pessoas fugindo da vida pela porta do suicídio. É interessante, porque é um tema que as pessoas não gostam de falar, né? Mas é um tema que a gente deve falar, deve estudar. Por quê? Eu gosto de lembrar aquela frase que Jesus ensinou para a gente, né? Vigiai e orai. Então, primeiro a gente tem que ter uma serenidade, pensar nas coisas, refletir e orar. No orar, nós estamos ligando e pedindo a Deus, a Jesus, aos protetores, ajuda. E todos nós precisamos de ajuda. Mas muita gente se acha superpoderoso e resolve as coisas por conta própria. Nem sempre com sucesso. Aliás, quase sempre com algum acidente, né? Agora, nesse momento, nós estamos assistindo aí crianças, adolescentes, velhos, suicidando. Há 2 semanas, mais ou menos, uma colega de trabalho perdeu o irmão suicidou. E um tiro só, gastou 2 não, um só. Bem na têmpora. E aí, eu sei que se abrir a palavra aqui para cada um contar um caso, são muitos casos de suicídio que a gente tem visto agora. E aí nós vamos buscar na doutrina espírita. Nesse livro, O Céu e o Inferno, há um tratado de justiça divina. Porque a gente fica pensando que, por que para uns tanto, para outros nada? Por que uns são felizes e tal? Aí esse livro aqui dá tanta resposta, esse livro é tão bom, que eu estou falando tão bom, assim, com tanta ênfase, é porque eu nunca li esse livro. Largava ele lá na estante e pronto. Aí uma vez alguém me chamou para falar e pediu para eu ler um capítulo desse livro. Abri, gente, que tesouro! Esse livro é uma maravilha. E ele tem um capítulo aqui que fala dos suicidas. Começa, o primeiro suicida que é recebido aqui, ele conta que continuava vivo. Fala, não, mas a morte, o orientador falando, não, mas eu não estou morto, não, eu estou no corpo. Mas o corpo já morreu. Não, mas eu não larguei o corpo, não. Eu continuo no corpo. Aí a gente fica vendo outras coisas que a gente já foi aprendendo na doutrina espírita. Quando a gente programa a encarnação, antes de nascer, nós temos um tempo lá com os espíritos que nos ajudam. A gente marca quantos anos, né, vamos viver. O que é que vamos passar? Tem uma série de coisas que a gente registra. Mas chega aqui, nós temos o livre-arbítrio. Então, o que faz? A gente vai mudando algumas coisinhas. Às vezes, mudamos toda a programação que a gente pegou, né, lá no antes de nascer, e vai deixando para depois.
na vida aqui a gente vai buscando outros caminhos, vai fugindo daquele programa. Mas tem um tempo. Eu programei nascer e viver 50 anos. Nesses 50 anos, eu passaria pela infância, adolescência, juventude, e aí vem os amiguinhos da escola, os amigos de brincadeira, os namorados, o casamento, os filhos, e a coisa vai aumentando, não é? Vai aumentando o relacionamento, vai aumentando as obrigações, as responsabilidades, e a gente vai ficando ou muito feliz, ou muito, vamos falar assim, cansado, atribulados. E o camarada fala, mas não é isso que eu programei para minha vida, não. Eu queria outra coisa. E vai se sentindo infeliz. Ali pelos 30, falar, não, chega, não quero isso mais, não. E foge pela porta do suicídio, que é o que conta o livro. Fica o resto do tempo junto do corpo. Só que o corpo agora não tem vida. Só que não tem vitalidade nenhuma. Mas o espírito está como que prisioneiro do corpo. Ele é responsável pelo corpo. Até o final daquela programação. Então, vamos supor, se ele tiver muito mérito, às vezes fica menos tempo. Mas, senão, ele vai cumprir os 20 anos fora do corpo, acompanhando um corpo morto. É a primeira história desse livro aqui no capítulo dos suicidas. E outros casos, né? Muitos casos. Nós tivemos na infância uma amiga que era espírita, uma mulher maravilhosa. Lá em Uberaba tinha uns núcleos regionais da LBV, e ela era presidente do núcleo regional da LBV. A LBV tinha muita coisa de espiritualização, espiritualidade. Então, muito perto da doutrina espírita. E ela vivia isso dia e noite. Fez um aniversário, e os meninos da rua, porque ela protegia tudo quanto era menino na rua, todo aniversário que ela sabia que tinha de alguma criança na rua, ela fazia um bolinho, chamava o menino lá, cantava parabéns para ele, e a meninada da rua reunia para comer aquele bolinho. Então, quando foi o aniversário dela, os meninos reuniram e prepararam um teatro. Ia apresentar um teatro. E ela demorando chegar, minha mãe foi atrás, chegou lá, ela estava conversando com o padre Sebastião Carmelita, que é o padre Sebastião que está nos livros do Inácio Ferreira. O padre Sebastião era amigo nosso, amigo da família. E minha mãe chegou na hora que ele falava para ela, minha filha, ele falava os irmãos dele, tudo de meu filho e minha filha. Minha filha, você já suicidou 7 vezes. Será que dessa vez você larga disso? Aí ela, padre, não vou suicidar nessa encarnação, não. Eu recebi muito nessa encarnação. Primeiro da doutrina espírita, depois da LBV. Tenho certeza que nessa eu vou vencer. Pode aparecer o que aparecer na minha vida, que eu vou fugir do suicídio. Passaram os anos, nós mudamos para Goiás. Aí ficamos sabendo que ela tinha sido internada no sanatório de Uberaba. Aí fomos saber por quê. Ela criou uma tela mental de ciúme do marido. Que o marido estava tendo uma companheira, e aí aquela coisa do engenho do ciúme, né? Coisa que não existia, ela criava e foi aumentando. E tentou o primeiro suicídio. Primeira coisa que o antigo suicida lembra é a fuga. Então, a nossa oração é muito necessária. Ficou internada, saiu, sarou, voltou para casa, tinha 2 filhos. E depois, de novo, tentou suicídio. Só que dessa vez, na hora de tomar uma coisa para cortar,
Porque quando a pessoa suicida, ela suicida incentivada por um obsessor, por uma situação, por uma coisa qualquer. Mas na hora que ela termina de suicidar, ela descobre que ela suicidou sozinha. O obsessor já foi embora, a situação já passou e ela se vê sozinha. Então, da primeira vez, ela foi socorrida e teve como salvar. Da segunda vez, ela estava em casa sozinha, terminou de tomar, esqueci o nome do veneno, é um veneno. Em vez dela pedir socorro, buscar, ela resolveu tomar leite. E o leite era a coisa que mataria. Chegou no hospital morta. E aí, né, a gente ficou muito tempo olhando a situação. Agora os filhos sozinhos, o marido viúvo, o núcleo lá da LBV sem ninguém. E a gente ficou assim analisando o sofrimento dela do lado de lá. Tinha garantido que nessa encarnação não aconteceria. Então, a gente percebe que são muitas e muitas situações. De lado com a pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando. E, quando vê, suicidou. Olha que coisa horrorosa. E, de repente, ele acha que está resolvendo a situação. Não, ele está complicando a situação. Começa aí um grande martírio. No livro aqui conta a história de um rapaz que chega na reunião, ele não é nem convocado, não é chamado, não, mas ele chega gritando: socorro, socorro, estou caindo, estou caindo. E ele falava isso, né? Estava caindo, caindo. Aí foram conversando com ele, foram conversando e descobriram. Ele era uma pessoa bem vista na cidade e muito conhecida, só que se entregou à bebida, vivia embriagado. Frente a uma situação difícil, ele foi para uma torre e da torre ele pulou. Já tinha alguns anos que ele tinha morrido, o povo lá na cidade lembrava do suicídio, mas já tinha tempo. E ele continuava descendo, caindo, 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 caindo. Então ele gritava: socorro, socorro, orem por mim, eu preciso parar. Nunca parou de cair. Aquela situação que ficou registrada como a intenção maior dele, né? Ficou acompanhando aqueles anos todos. E a gente fica percebendo que também não resolveu o problema dele. Ele queria sair da vida para se ver livre, para viver em paz. Paz no suicídio não tem, não. Aí ele conta 2 outros casos aqui, que é um do senhor que ficou sabendo que o filho teria que ir para a guerra. Só tinha um filho. Aí ele pensou, planejou. Eu suicido, a mãe dele fica viúva, e ele não vai porque ele é filho de viúva. Fez isso. E o rapaz realmente não foi. Mas ele impediu um trabalho que o rapaz tinha que fazer, impediu o progresso daquele jovem, impediu que ele cumprisse a obrigação naquela época de cidadão. E continua no plano espiritual, sofrendo os dissabores daquele momento. Não teve mais oportunidade de alcançar e acompanhar o filho e a esposa. O outro é uma mãe. A mãe estava com o filho doente, muito doente. Sabia que ele ia morrer. Já estava nos dias, assim, já estava quase na hora, e ele despedindo, entregando o corpo com uma certa leveza e achando que chegou o fim, que ele já tinha cumprido a parte dele e que ele já podia partir. Quando a mãe viu que aquilo ia acontecendo, ela desesperou e falou: não, meu filho, espera, porque eu quero te encontrar de lá. Saiu da sala onde ele estava, e ele morria na sala, e ela sumiu lá pela casa. Quando ele estava morrendo, uma pessoa que acompanhava saiu atrás dela e foi encontrá-la enforcada lá no fundo da casa. Ela tinha dito junto de todo mundo, só que todo mundo achou que era aquela hora do desespero que o filho está morrendo. Mas ela realmente suicida
na intenção de encontrar o filho do lado de lá. O que aconteceu? Perdeu o rumo do filho, porque o filho cumpriu a sua parte. E ela não. Ela fugiu do compromisso, fugiu das dores que ela considerava pela morte do filho e encontrou outras dores. Aí no Livro dos Espíritos pergunta, né? Há alguma nobreza no suicídio? Para alguma coisa serve o suicídio? Se a gente perguntar para as pessoas aqui, umas pessoas falam assim, é um ato de coragem. O outro fala assim, é um ato de covardia. O outro fala, ele está doente. Então, tem muitas respostas que a gente ouve dos outros, né? Quando determinada pessoa suicida. Mas a pessoa mesmo é que sabe o que ela fez. Me lembro, uma época em Itumbiara, um rapaz lindo, 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 noivo. E entrou para o banheiro, suicidou no banheiro. Faltava, parece que 4 dias para o casamento dele. A família ficou desesperada. Ninguém sabe até hoje por que ele morreu. Mas o pai era dono de um cartório, o pai da noiva, o futuro sogro. E não gostava de espiritismo de jeito nenhum. A mulher comprava o evangelho para ler, ele pegava o evangelho e punha no fogo, jogava fora. Cresceu as meninas vendo o pai jogando o evangelho fora, não gostava de espiritismo de jeito nenhum. Agora, o futuro ex-genro, morto, começou a aparecer na casa para todo mundo. Aparecia para a noiva, aparecia para a sogra, aparecia para ele, para as cunhadas. E não tinha quem não visse, só que ele não falava. Ele aparecia e ficava um bom tempo, às vezes a pessoa vendo ele. Lógico, né? Todo mundo correu atrás do espiritismo. Tinha o começo, o pai tornou-se depois uma pessoa representante do espiritismo naquela cidade. E outros também que fizeram isso. As filhas, só tinha mulheres. A mãe já era espírita de berço. Quando ele casou com ela, sabia que ela era espírita, mas não aceitava de jeito nenhum. Então, a gente vê que a doutrina espírita tem aí as respostas, tem aí as ajudas, as ferramentas da espiritualidade. Os nossos amigos que estão ainda no plano dos espíritos, que ficaram na retaguarda por processos de atraso espiritual, por alguma desavença conosco, por ódio, a gente deve pedir perdão todo dia. Ainda que o culpado seja ele, né? E não a gente. O perdão, eu achei engraçado um ano, que o Divaldo fez uma campanha do auto-perdão. Aí me chamaram para falar sobre o auto-perdão. Acho que até eu falei isso aqui, porque eu andei falando desse auto-perdão aí para tudo quanto é lugar. Primeiro, a gente tem que perdoar a gente mesmo. Naquele momento, eu não posso ficar com um complexo de culpa. Perdão para o companheiro, perdão a Deus, perdão a Jesus, perdão àquela pessoa que, de alguma forma, eu atrapalhei. E que a gente marche para frente. Marche agora com esperança, com fé, com galhardia, com alegria. Vamos deixando essas coisas, esses miasmas, né? Do ódio, do rancor, da tristeza, para trás. O planeta exige mãos à obra. Nesse momento em que nós estamos aí assistindo tanta gente em tanto tipo de crise, pessoal da guerra, fugitivos de guerra, e pessoa morrendo de fome, vizinho nosso, que às vezes a gente nem sabe, é a hora da gente pôr a mão para trabalhar. Aquele pouquinho que cada um pode. Se cada um pode um pouquinho, quem sabe a gente faz igual aquele rapaz, vocês viram aí na televisão, que desesperado, fugindo da guerra com o filho no braço, falava das dificuldades dele, e uma multidão de gente resolveu mandar dinheiro para ele, e ele ficou milionário. Vocês viram aquilo, não viram? Só eu que vi? Não viu, não?
Não, ixi, credo. Ah, não, tem mais uns ali que viram. Porque ele depois, quando perguntam para ele no final o que ele achou, ele fala que desejava a todos que estavam na necessidade tão premente como a dele, que eles também fossem auxiliados. Então, um sorriso, uma oração, um minuto de pensamento positivo para alguém, não custa nada para ninguém. E lógico, aquilo que custa também, vamos desprender, vamos doar a quem mais necessitado está. E Jesus nos abençoe e nos ajude a dizer não ao suicídio.